noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor nessa noite, dando sequência à série que iniciamos semana passada, Testes de um verdadeiro discípulo de Jesus, aqui na exposição da primeira carta de João. Hoje nós leremos 3 partes desta primeira carta e iniciaremos agora lendo no capítulo 2, verso 7. 1 João, capítulo 2, leremos os versos 7 e verso 11. As outras 2 leituras nós faremos no decorrer da mensagem. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 7 até o versículo de número 11. Todos juntos, leiamos a palavra do Senhor. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tua palavra foi lida e nesse trecho e nos demais textos que leremos ainda nessa noite, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para esta tua palavra que é viva e eficaz e que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e é apta para dividir juntas e medulas, é a única que trabalha na nossa alma, é a única que é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração nessa noite mais uma vez, através desta exposição. O Senhor conhece como nós chegamos aqui, como cada irmão, cada irmã está aqui neste momento, bem como aqueles que nos acompanham, estão também agora recebendo a Tua palavra através da transmissão deste culto. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Testes de um verdadeiro discípulo. E hoje nós vamos trabalhar o teste do amor. Não é a primeira vez, desde o ano passado, quando cheguei aqui para pastorear a igreja, que eu vou trabalhar essa temática. Se você tem o hábito aí de gravar ou de registrar as mensagens do pastor, como eu sei que a nossa querida irmã Silvia, ela faz isso, né? Ela grava sempre os textos. E eu já preguei pelo menos umas 2 vezes sobre esse tema. E mais uma vez nessa noite, já que estamos expondo a primeira carta de João, vamos trabalhar essa temática. Há um versículo que daqui a pouco nós leremos ele, não precisam abrir agora, mas apenas ouçam, e que eu acho que ele explica aquilo que nós vamos trabalhar nessa noite. 1 João, capítulo 4, verso 19, diz assim: nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Você só pode amar porque você já foi amado, porque você foi alcançado pelo amor de Deus. Mas algo lindo também que lá em 1 João capítulo 4 está escrito, e daqui a pouco nós leremos também, é que Deus é amor. Deus não só possui o amor, isso aí é um atributo de Deus, está inerente a Ele. E é interessante que quando nós estudamos sobre os atributos de Deus, nós trabalhamos os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. O atributo comunicável do amor de Deus é um atributo que nós podemos também praticar. E quando você vai para a galeria do fruto do Espírito, qual é a primeira característica do fruto do Espírito mesmo? Amor. Ou seja, nós não temos desculpas para dar ao Senhor que nós não conseguimos amar. Romanos capítulo 5, verso 5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações através do Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja,
eu e você já recebemos da parte de Deus um estoque suficiente para amar. Então você não pode dizer, se você é um homem ou uma mulher que já passou pela experiência do novo nascimento, que é um servo de Deus, que é um verdadeiro discípulo de Jesus, você não pode dizer, em hipótese alguma, pastor, eu sou péssimo de amar as pessoas. Eu não consigo amar. Eu não amo ninguém. Eu tenho uma dificuldade com esse negócio de amar o próximo, de amar o meu irmão. Nem fala de inimigo, porque daí só vai pegar pesado comigo. Embora eu sei que a Bíblia fala que eu tenho que amar até os meus inimigos. Mas o amor é a marca do cristão. O amor é a identidade do discípulo de Jesus. Portanto, não será nada novo que vocês ouvirão nessa noite, mas certamente o Espírito Santo de Deus quer falar e aplicar essa mensagem ao nosso coração mais uma vez. Nós já vimos semana passada o teste da comunhão. Primeiramente, a nossa comunhão ela é vertical e também ela é horizontal. Mas nessa noite nós vamos observar que para você evidenciar a sua comunhão vertical e você expressar o seu amor por Deus, você precisa também evidenciar esse amor pelo seu irmão, por aquele que está ao seu lado, que caminha com você na fé cristã. Olha só o que o texto diz. E João, conhecido como o apóstolo do amor, e para quem sabe, ele não era tão amoroso assim no início, não. Era, irmãos? Então, se você é meio azedinho, meio azedinha, há esperança para você. Porque João não era também uma pessoa tão dócil assim. Ele era o Boanerges, o filho do trovão. Ele gostava de fazer oração assim: Senhor, quer que a gente faça uma oração para cair fogo do céu agora e consumir todos eles? Ele era amoroso, não era? Quanto amor no coração de João. Já orou assim alguma vez? Senhor, queima ele, Senhor. Manda uma chama do céu para chamuscar ele. Mas aí Deus foi lapidando João. E João torna-se no colégio apostólico o apóstolo do amor. O apóstolo que tem uma certa intimidade com o mestre e reclina-se, conforme nos diz o texto, não aquela imagem daquele quadro, daquela pintura, aquilo ali não retrata o que aconteceu naquele dia, mas é uma pintura famosa. Mas o discípulo que amava Jesus, ele expressa palavras carinhosas aqui, como pastor. Ele gosta de falar filhinhos, e aqui ele fala irmãos, e aqui ele vai falar em outro lugar também, amados. É um termo que alguns irmãos em Cristo gostam de falar assim: ô meu amado, ô minha amada. Já ouviu, conhece gente assim? Tem gente na igreja que gosta de se dirigir aos irmãos assim: ô meu amado irmão, minha amada irmã. Aí você fala: nossa, eu gosto quando ele fala assim, é um jeito dele. João era assim, carinhoso, mesmo quando tinha que tratar assuntos difíceis. Então ele inicia falando: amados, eu não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo. E aqui parece que fala: mas lá embaixo ele falou que ele está mandando um novo mandamento. Como assim? Ele está falando que não, mas é porque nós temos que lembrar primeiro o mandamento que resume as tábuas da lei. Lembram quando o Senhor Jesus foi interpelado pelo intérprete da lei? Aí Jesus resumiu todos os 10 mandamentos em 2 coisas: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, este amor que você tinha ligado à lei dos mandamentos, ele era assim: você era a medida do amor. Você tem que amar o seu próximo como você se ama. Mas aí em Jesus a coisa ficou um pouquinho mais séria. Você não deve amar o seu irmão como você se ama. Você deve amar o seu irmão como Cristo te amou. Pastor, mas onde está escrito isso? Não está escrito aqui, mas no Evangelho desse mesmo autor. Vamos lá? João capítulo 13, versos 34 e 35. Mas segura aí a sua Bíblia nessa carta que nós vamos voltar aí já já. João capítulo 13, versos 34 e 35. Eu quero convidar a igreja para ler comigo também esses 2 versos. Vamos ler, igreja? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu até tropecei aqui. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se
tiverdes amor uns aos outros. Mas o verso 34 é o foco principal aqui. Novo mandamento vos dou. E aí ele diz assim: e vos ameis uns aos outros como? Não aqui como a ti mesmo, como vocês se amam, mas que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Percebam? Nós já tínhamos o mandamento do Senhor: ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu até gosto de fazer uma analogia com esse texto quando digo: a Bíblia nunca disse para você amar o teu próximo menos do que você, e nem amar o teu próximo mais do que você. Como você se ama. Mas aí Jesus veio e trouxe um sentido maior: ame o seu próximo como eu te amei. Pensa um pouquinho agora aí, como foi que Jesus te amou? O que ele fez por você? Foi assim, só declaração de amor? O amor sacrificial, o amor ágape, o amor que ama a despeito de. É com este amor que eu fui alcançado. E é com este amor que o Espírito Santo já derramou no meu coração e que eu fui alcançado primeiramente por esse amor, portanto eu estou habilitado, capacitado para amar. Por isso que no reino de Deus, na casa de Deus, no meio dos discípulos de Jesus, é impossível alguém que passou pelo novo nascimento dizer assim: pastor, eu não consigo amar. Eu não consigo amar. Seu coração foi inundado com o amor de Deus. Você foi encharcado com o amor de Deus. Portanto, você está mais do que credenciado, você está mais do que capacitado, meu irmão, minha irmã, para amar. Então o texto, voltando lá na primeira carta de João, no capítulo 2, vai trabalhar alguns aspectos para nós que serão repetitivos, eu reconheço, quando eu for ler o capítulo 3 e o capítulo 4. Então, depois dele fazer essa analogia de que ele está apresentando um novo mandamento, aprofundando um pouco mais como é que eu devo amar o meu próximo, o meu irmão, ele agora diz o verso 9: aquele que diz que está na luz, e nós já vimos isso semana passada, se você diz estar na luz, mas anda nas trevas, você é mentiroso. Agora ele vai trabalhar dentro dessa esfera do amor. Ele diz assim: você que declara que anda na luz, que está na luz, que conhece a Deus, mas você diz assim: não suporto aquele irmão, não suporto aquela irmã. Se eu pudesse, eu mudaria até de lugar. Mas como pode? Sentou do meu lado hoje. Tanto lugar na igreja para sentar, foi sentar no meu lado. É provocação, pastor. É para me provocar, pastor. Não, é para você aprender a amar. Tem gente que na hora da oração silenciosa, não aqui, espero que nunca isso aconteça, tem gente que muda de lugar. Puxa, meu Deus, dá aquela visão periférica. Olha, quem sentou do nosso lado hoje não tem coragem. Depois de tudo que aconteceu entre nós, ainda senta do meu lado. Mas não somos irmãos? Sim ou não? Somos de Jesus, somos da família de Jesus. De vez em quando na família temos algumas dificuldades, é verdade. De vez em quando temos alguns atritos, mas isso tem que ser uma exceção, não pode ser regra. Nós precisamos entender que às vezes vamos divergir, discordar. Meu irmão, me desculpe, eu não concordo. Tenho outro ponto de vista, mas eu quero dizer uma coisa para você que está acima das nossas diferenças. Pode falar, meu irmão, eu te amo. Isso resolveria tantos problemas na igreja. Isso resolveria tantos problemas na família, mas o problema é que nós colocamos a nossa opinião na frente. O amor vem depois. E nós condicionamos o nosso amor a se somos aprovados ou não. Então, dependendo, não foi contra? Então não amo não. Nunca aprova. É sempre contra, é sempre do contra. Não é fácil amar. Mas nós somos capacitados. Mas o texto diz que quem declara que anda na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. E não sou eu que estou falando isso, é a palavra. Aliás, eu diria, sem querer ser raso nesse comentário que eu faria agora, que essas passagens que nós leremos, além dessa que nós acabamos de ler, elas são tão claras, veja se você concorda comigo, que ela dispensa até uma explicação. Ou você acha assim: pastor, como assim? Eu não estou entendendo. Explica para mim, pastor, como assim andar nas trevas, andar na luz, odiar o irmão? Não é claro. Alguma dificuldade, irmãos, para entender esse texto? Mas por causa do orgulho, do pecado,
do nosso egoísmo, da nossa jactância, nós temos dificuldade de praticar esses mandamentos do Senhor. Então o texto continua. O verso 10 então traz o lado positivo. Aquele que ama seu irmão, esse permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. Ele não cai, ele não tropeça, porque ele está na luz. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas. Daí ele amplia aqui, não só está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque ele está nas trevas. Então o texto é muito claro. Quem não ama o seu irmão anda no quê? Nas trevas. Não tem luz nele. Então, se ele declara que tem comunhão com Deus, que ele está vivendo o conhecimento do Evangelho, mas ele odeia o seu irmão, tem alguma coisa errada. Não coaduna, não combina. Esse primeiro texto traz para nós essa realidade. Mas vamos ver, vamos apertar um pouquinho mais aí. 1 João capítulo 3, versos 11 a 18. Vamos ler também todos juntos? 1 João 3, de 11 a 18. Além do que nós já vimos no primeiro texto, vamos ver agora o que Deus fala aqui nesta passagem. Vamos ler? Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo o que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ficou um pouquinho mais difícil. Mas o texto começa dizendo para nós que a mensagem que nós já ouvimos desde o princípio é esta: devemos amar uns aos outros. Nós devemos nos amar. Tem uma coisa que eu sou devedor a você, meu irmão, minha irmã que está aqui nessa noite, é o amor. E nunca vou conseguir pagar essa dívida. Eu sempre vou dever para o irmão Valdir, para a irmã Marisa, para cada um de vocês aqui, o amor. Somos devedores do amor. Você já parou para pensar que essa pessoa que está do seu lado aí, ela precisa do seu amor, da sua comunhão, da sua bênção? Você está aqui nessa igreja por quê? Porque Deus chamou você para servir nessa comunidade. Alguns aqui estão há muitos anos. Alguns nasceram aqui. Alguns cresceram nessa igreja. Que bênção. Outros chegaram depois. Deus vai acrescentando dia a dia os seus escolhidos nessa amada igreja. Mas nós precisamos praticar o amor. Já vimos que quem não ama e quem odeia o seu irmão anda nas trevas. Agora aqui tem uma outra implicação. Quem não ama o seu irmão está morto. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Olha aí, o final do verso 14. Não sabemos já que passamos da morte para a vida? Nós sabemos já que passamos da morte para a vida. Por quê? Amamos os irmãos. Ou seja, essa mudança de vida, transformação é evidenciado na prática quando eu demonstro o meu amor pelo meu irmão. Mas quando eu não amo, onde eu estou? Na morte. Não tem vida ainda. Forte não, irmãos? Mas é assim. Se você não ama, você está morto. Você está morta. Porque a palavra de Deus diz que uma das marcas do verdadeiro discípulo de Jesus é o amor. Temos que amar uns aos outros. E aí ele fala
uma coisa muito difícil aqui, que ele vai trazer o exemplo de Caim, o primeiro homicida da face da terra. Caim matou Abel. Por quê? Porque suas obras eram más. E aqui ainda faz uma afirmação muito forte. Diz que Caim era do quê? Do maligno. As suas obras eram más. E ele ficou incomodado, porque quando você vai lá em Gênesis capítulo 4, você fica sabendo que eles dois, ele e o seu irmão, trouxeram ofertas ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe o quê? Das primícias do rebanho. Gosto muito dessa palavra primícia. A melhor parte, o melhor dos melhores. Foi escolhido assim, um critério, não foi qualquer coisa. Leva qualquer coisa. Na hora lá, Deus é pai, Deus aceita tudo. Improvisa, irmão, improvisa, na hora dá certo. Deus merece o melhor, o melhor. Eu não creio que Caim trouxe fruta estragada, mas não teve o critério, talvez, de selecionar os melhores frutos da terra. Pegou lá, pôs no cesto e falou, isso aqui é minha oferta. E a Bíblia diz que antes de Deus ver a oferta, Ele olha o quê? O ofertante. Ele vê primeiro o nosso coração. Às vezes a gente está muito preocupado em impressionar as pessoas, sabe? Com o que vamos trazer nas mãos. Aí fica todo mundo, olha a oferta dele, olha a oferta dela. E Deus não está olhando o que você vai trazer nas suas mãos, Deus está olhando o seu coração. Qual é a motivação? Então Deus olhou o coração de ambos e Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Por sua vez, Deus não se agradou de Caim e, consequentemente, da sua oferta. Porque o problema começa, sabe aonde, irmãos? No coração. É de lá que procedem as guerras, as contendas, as brigas, os assassinatos. E Caim mata então o seu irmão Abel por raiva, por ódio. Deus falou com ele, Deus até disse, olha, o pecado está atrás da porta, cumpre a ti dominá-lo. Mas ele não resistiu, ele não suportou. E aí vem agora o Senhor e diz assim no versículo 15, todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. Está ficando difícil, irmãos. 1 João capítulo 2 diz que quem odeia o seu irmão está nas trevas. 1 João capítulo 3, verso 14 diz que quem odeia o seu irmão está morto. 1 João capítulo 3, verso 15 que diz que quem odeia o seu irmão é assassino. Está ficando feio o negócio para o nosso lado. Eu estou nas trevas, eu estou morto e eu sou assassino. Não, pastor, concordo com isso não. Bom, então você vai ter que consultar o doutor Jesus depois. Marca uma consulta com ele. Porque é a palavra que está dizendo. Não sou eu sou apenas o mensageiro. E eu tenho que pregar o que a palavra está dizendo, e não o que eu acho que a palavra deve dizer. Nosso amor precisa ser de fato, de verdade. Aí ele abre-se um parênteses para expressar um pouco uma coisa mais suave para nós. E vem o verso 16. Nisto conhecemos o amor. E aí ele eleva o amor à potência mais alta. Como é que eu conheço o amor? Quando Cristo deu a vida dele por você. Nós só estamos aqui porque fomos alcançados por este amor que nos constrange, esse amor que foi derramado sobre o nosso coração, e conforme João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, como hoje nós falávamos lá na classe de catecúmenos, é uma palavra que talvez a gente teria que substituir por outras, mas no nosso vocabulário ficaria pobre ainda. Deus nos amou de forma estupenda, esplendorosa, maravilhosa, extraordinária. Não dá para qualificar este amor. Mas esse amor nos alcançou. Por que eu estou aqui pregando, ministrando essa palavra? Porque o amor de Deus me alcançou. E ele tem nome. O amor de Deus é uma pessoa, é Jesus. Você tem esse amor, não tem, meu irmão? Não tem, minha irmã? Você é de Jesus, você nasceu de novo. Talvez você diga, pastor, eu não quero ir para casa com esses carimbos na minha carteira de crente. Está nas trevas, continua morto, seu assassino, sua assassina. Eu não quero essas marcas na minha vida, não. Então nós precisamos obedecer a palavra. E ele vai então falar para nós que o nosso amor aqui precisa ser o quê? Prático e não só teórico. Eu sei que
não é encontro de casais, né? Não é palavra para casamento, mas se aplica a casamento também. Tanto o marido quanto a esposa, ele quer que o amor seja evidenciado de forma prática, falado também. Há muitas formas de você declarar o amor, mas o amor precisa ser prático, não pode ser só teórico. E por isso que ele vai dizer assim para nós aqui, verso 17. Não, mito, eu tenho que voltar aqui no 16, como assim? Pulei uma parte importante. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Ele não fez isso por nós? O que diz a segunda parte aí? Vamos ler todos juntos a segunda parte do verso 16? E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Isso aqui é figurado, viu, pastor? Eu vou dar minha vida pelo meu irmão? Ora aí. Talvez eu faça isso pelo meu filho, pela minha filha, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, para dar minha vida pelo meu irmão. Não, cada um para si, Deus para todo. Ele que morra, antes ele do que eu. Será que é assim, irmãos? Será que nós somos aquele irmão para valer? Você está pronto a dar a sua vida no lugar do seu irmão? Pastor, mas nós não estamos vivendo nessa configuração. Eu sei. Eu estava hoje lembrando um pouco de amor. O pastor Amauri pregando lá na PECOM, peço até que vocês assistam depois, foi muito bonito o testemunho dele. Ele lembrou daquele episódio que foi muito veiculado na televisão, quando aquele grupo ISIS lá do islamismo executou aqueles 15, né? 2015, eram 7, se eu não me engano, que estavam com aqueles macacões laranjas. Eles foram decapitados. Tinham lá 2, inclusive, que eram irmãos. E me parece, o número eu estou fugindo aqui, mas eu acho que eram 7. 6 eram crentes e 1 era muçulmano. Ele trabalhava na casa do crente. Aí a polícia foi lá, prendeu tudo e falou assim, não, você é crente também. E disse que eles cantavam, à medida em que eles foram sendo decapitados. Então, cortou a cabeça do primeiro e os outros 6 continuaram cantando. Só que o último, que não era crente, ele falava, eu sou muçulmano, é um equívoco, vocês vão matar. E aí foi morrendo. Quando foi chegando no penúltimo, o soldado pensou, não, ele não é mesmo não, ele não. Aí ele parou de gritar. Ele falou, por que você parou de gritar? Ele falou assim, eu não era, mas agora eu sou. Eu acabei de entregar minha vida para Jesus e eu quero morrer com eles. Eu não posso continuar vivo enquanto meus irmãos acabaram de morrer. Podem me matar. E aí foram entrevistar a mãe dos 2 filhos que morreram naquela triste. A senhora está triste? Ela falou, humanamente falando, eu estou. Não tenho mais os meus filhos, mas eu estou muito feliz, por outro lado, porque aqueles homens adiantaram uma coisa boa que eu queria que acontecesse na vida dos meus filhos. Meus filhos foram para o céu mais cedo. Estão na glória. Você ama? Esse amor de Cristo, esse amor sacrificial. O seu amor é prático. O texto diz então no verso 17, aquele que possuir recursos deste mundo. Então você pode ter bens materiais. Que bom, meu irmão. Lá em Efésios 4, se eu não me engano, diz assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe e tenha com que acudir ao necessitado. Então, de acordo com o ensino de Paulo, qual é a primeira finalidade do pagamento que você recebe todo mês? Não é para o seu próprio bem-estar, não. É para estender a mão e socorrer o necessitado. Você pensa nisso quando você recebe o seu salário? Ô, pastor, nem dá, né, pastor? Tem que pagar as contas. Mal cai na conta, já vai cair no débito automático, quando eu olho, não tem mais nada. Eu quero até ajudar meu próximo, mas não sobra. Se você amar o teu irmão como Cristo te amou, você vai investir na vida dele, dentro das suas possibilidades, mas você vai investir. E as pessoas de condição mais humilde são as mais generosas. Isso é uma coisa linda no Evangelho, né? E para nós que podemos ter uma condição melhor financeiramente, uma grande lição, um puxão de orelha. Muitas vezes nós somos negligentes, a nossa mão está sempre remida, escondida, mas você tem que ajudar. Que a sua palavra não seja só teórica, por isso que ele diz, se você tem recursos deste mundo e ver o seu irmão passando necessidade, como é que você vai fechar o coração? Como você vai fazer como o Tiago fala na sua carta? Vai em paz, meu irmão, vou orar por você. Vai nessa bênção aí, viu? Não tem leite lá não, né? Eu vou orar, Deus proverá. Deus proverá o leite para o neném. Deus proverá a comida para você comer. Como assim Deus proverá? Ele já proveu. Como? Através de você, meu irmão.
Você é a resposta da oração. Leva o leite lá. Ou você acha que como que Deus ele socorre os necessitados hoje? Ele pode mandar corvos aqui, como ele fez com o profeta Elias? Pode. De repente começa a aparecer um corvo aí com carne, com água, com pão. Ele fez isso, mas hoje nós somos os corvos de Deus. Não se ofenda por eu ter chamado você de corvo. Mas você é aquele que pode socorrer e expressar o amor pelas pessoas que estão ao seu redor. O texto diz então no verso 18, vamos ler todos juntos? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não pode ser só no campo da teoria. Ô meu irmão, te amo, meu irmão. Ele sempre fala que me ama, mas nunca sentou comigo. Ela sempre fala que me ama, mas nunca orou comigo. Nunca perguntou se eu estou bem. Se eu estou passando por alguma dificuldade. Mas está sempre declarando que me ama. Não é esse amor que Deus quer. É um amor prático. Você pode declarar com palavras, mas você deve comprovar, confirmar com atitude. Vamos para o terceiro texto? 1 João capítulo 4, agora um pouco maior o texto, a partir do verso 7. O cerco vai apertar um pouquinho mais, tá? Só mais um pouquinho. Então a gente já viu até agora que quem odeia o seu irmão está nas trevas, quem odeia o seu irmão está morto, quem odeia o seu irmão é assassino. Agora vamos ver aqui a partir do versículo 7 do capítulo 4 até o verso 21. Leitura em conjunto também. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não conhece a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Neste capítulo, ele já começa dizendo o seguinte, que quem ama é nascido de Deus. É uma marca do novo nascimento, do regenerado, do convertido, do transformado. Ele diz também nesse texto, irmãos, que nosso amor, ele é reflexo, ele é resultado do amor de Deus manifestado em Jesus por nós. E o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nós,
E por isso nós vivemos essa comunhão maravilhosa, nós nele, ele em nós. E aí eu posso amar. Mas agora tem uma questão aqui muito séria. Não tem ninguém invisível aqui nessa noite, tem? Vocês estão me vendo aqui na frente? Todos estão me vendo, né? Eu também estou vendo vocês. Nós estamos olhando um para o outro agora. Aí a gente vai e diz assim: Jesus, eu te amo. Deus, eu te amo. O Senhor é tudo na minha vida. Deus é Espírito. Eu não o vejo. Mas aí eu olho para o meu irmão e digo: mas eu não gosto dele. Jesus, eu te amo. Eu vim nessa noite para te adorar. Meu Deus, olha quem está aqui do meu lado. Aí não dá, né? Tem coragem de sentar no mesmo banco que eu. Tanta igreja para congregar, veio congregar na mesma igreja que eu. Aqui é uma escola. Aqui é o laboratório. Deus está trabalhando em nós. Às vezes você ora: ai Senhor, me afasta dos meus inimigos. Aí Deus manda mais prova para você. Ai Senhor, eu quero aprender a amar. Aí Deus vai pôr pessoa complicada do seu lado, para você aprender a amar. Nós somos complicados. Mas Deus tem dado para nós todos os recursos. Então o que diz aqui o verso 20? Se alguém disser amo a Deus, eu não estou com isso desestimulando você a declarar o seu amor por Deus. Pelo contrário. Mas João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Como é que você prova que você ama a Deus? Cumprindo os mandamentos dele. E qual é um dos mandamentos dele? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É um mandamento, é uma ordem, é uma determinação de Deus para o seu povo. E ele diz aqui que quando você declara que ama a Deus, mas que você odeia o seu irmão, para você colocar naquela listinha negativa lá, você também é o quê? Mentiroso. Então está nas trevas, está morto, é assassino, é mentiroso. Porque você declara coisas lindas para Deus que você não vê, mas odeia o seu irmão. E não perdoa. E não chama para uma confrontação, porque nós não gostamos disso. Nós já pregamos sobre isso aqui, sobre o perdão. Que anda de mãos dadas com o amor. Você precisará do amor de Deus para perdoar. E nós temos, então, da parte de Deus, toda a capacidade para amar. Então, este é um teste que eu e você precisamos pedir para o Senhor. Senhor, eu quero sair aprovado, desse teste. Você ama? Você tem plena convicção nessa noite que você está aqui porque o amor de Deus alcançou a sua vida. Através da obra de Cristo na cruz. Não tem nenhum bonzinho aqui, não tem ninguém aqui que é certinho. Você está aqui por graça e misericórdia. O que nós merecíamos era o inferno, a ira vindoura, a perecer na eternidade, mas Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu sou um homem transformado, você é uma mulher, um homem transformado, nós somos novas criaturas. E uma das nossas características, ou uma das principais características de um cristão, de um discípulo de Jesus é capacidade para amar. Interessante que Jesus ele vai dizer lá em João capítulo 13, que quando nós nos amarmos verdadeiramente, o mundo vai conhecer Jesus. Eu não sei se isso já aconteceu aqui no Jardim Verônia, mas eu espero que aconteça daqui para frente, muitas vezes. Alguém passar por aquela porta, entrar aqui e disser assim: o que tem nesse lugar? Eu me senti amado. Fazia tempo que eu não me sentia acolhido, amado. Eu sou uma pessoa que venho de um contexto tão complicado, traumas e traumas na minha vida, mas eu entrei na igreja e eu senti o amor de Deus através da vida dos irmãos. Você pensa nisso? Ou você acha que é cada um para si? Não, pastor, acabou o culto, ó, vou para casa,
estou nem aí quem é que veio visitar, eu vou apertar a mão, eu vou abraçar. Por isso que às vezes a gente fica esperando daqui de cima assim uma atitude espontânea da igreja. Cumprimente a seu visitante. Diga para ele, bem-vindo, que bom que você está aqui. Não precisa o dirigente ou o pastor, levante, meu irmão, você que está aí mais próximo. Tinha que ser uma coisa natural, espontânea, porque faz parte do seu estilo de vida. Amar, simplesmente assim, amar. Mostrar o amor de Deus pelas pessoas, não importa quem, não importa. Não importa a cor da pele, não importa o status social, não importa se veio de carro, se veio a pé, se a roupa é bacana, se a roupa é simples, se mora numa casa grande ou mora numa casa pequena, não importa. É o amor que nos constrange. Embora o texto fale para nós daquilo que eu não quero ser e você também certamente não quer, eu não quero andar nas trevas. Você quer andar nas trevas? Então ame o seu irmão, não odeie ele não. Você quer declarar para todo mundo, eu vivo, Jesus me trouxe das trevas para a luz. Então ame o seu irmão, porque para você provar que você está vivo, você tem que amar. Eu não sou assassino não, pastor. Nem de forma literal e nem no sentido figurado. Mas quando eu odeio um irmão no coração, no Código Penal de Deus, você está enquadrado na lei de homicida. Mas a Bíblia está dizendo que você não precisa ser assassino. Ame. Lá no Sermão do Monte, depois das bem-aventuranças, ele fala até de amar os inimigos. É fácil amar quem te ama? Já é difícil, não é? Mas aí ele vai, aperta o cerco e diz assim, mas ama quem te persegue. Ama quem está armando arapucas para você cair. Aí falou, não dá, pastor. Eu estou tentando amar o Senhor. Eu estou tentando amar o Senhor, pastor. Agora, amar com uma pessoa que declara com todas as letras, eu te odeio. Se eu puder, eu vou puxar seu tapete, sim, vou te prejudicar lá na empresa. Mas pode ser que um dia essa pessoa, por uma circunstância que você não precisa nem desejar, vida longa para os seus inimigos, para eles te aplaudirem de pé quando você vencer. Isso aí é egoísmo. Pode ser que essa pessoa um dia precise de você. E você vai dizer, não por meus méritos, mas pelo amor de Deus no meu coração, eu vou te ajudar. Você não merece, mas o amor de Deus me capacitou a te amar. Você ama? Você pode dizer nessa noite que é nascido de Deus? Que traz as marcas de Jesus na sua vida e uma das marcas é o amor. Eu não posso dizer qual é o resultado do teste. Você sabe se você está passando nesse teste nessa noite ou não. Talvez você diga, pastor, eu preciso me esmerar um pouco mais para ser aprovado no teste do amor. Então busque o Senhor. Diga para Ele, eu tenho dificuldade em amar. Por fatores que eu vivi na minha vida. Mas o Senhor, Ele pode mudar isso na sua história. Ele pode te restaurar. Como eu sei que Ele já restaurou muitos aqui. E você vai ser um homem, uma mulher com o coração cheio de amor para compartilhar. Porque isso faz parte da essência de um discípulo de Jesus. Que Deus nos abençoe.